Dragon Ball é um dos animes mais conhecidos e famosos no mundo inteiro, tanto pelos seus personagens quanto pela sua dublagem. E no Brasil não é diferente, onde a dublagem é considerada uma das melhores e maiores do anime e melhor até que a do Japão. Porém, você acha que como seriam as vozes de Dragon Ball ou Dragon Ball Z se fosse dublado no Rio de Janeiro? Então, nesse vídeo, vamos entender quem seriam os atores que seriam responsáveis, na minha opinião, se Dragon Ball Z fosse dublado no Rio de Janeiro. Então, vamos lá para esse vídeo, galera, que parece ser bem interessante. Mas antes, deixe seu like aqui embaixo, que ajuda demais. Comentem também e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse e dentre tantos outros que ainda estão por vir. Ah, e me siga nas redes sociais, galera. Instagram e Twitter aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários, beleza? Então vamos lá falar sobre isso. Mas antes, galera, queria falar com vocês o seguinte. Isso é apenas uma brincadeira que eu estou fazendo. Se eu fosse fosse considerado diretor de Dragon Ball Z e se viesse o anime pro Rio de Janeiro, eu seria, como que eu escalaria os atores, quem seriam os dubladores responsáveis por dublar o desenho, o anime de Dragon Ball. Então vamos lá para falar a respeito desse anime que tanta gente gosta, né? Começando pelo protagonista, o Goku. O Goku que é dublado brilhantemente pela Wendell Bezerra, desde a época da Alamo também, e também na Anidub, que é o seu estúdio. E se ele fosse pro Rio, se o Dragon Ball fosse pro Rio, eu escolheria a voz do Fernando Lopes. Para quem não conhece quem é o Fernando Lopes é responsável por dublar o Peter Parker na versão do Aranha Verso, lançado em 2018, uma animação bem legal distribuída pela Sony. Ele também fez o Marcel no derivado de Vampire Diaries, The Originals. Ele faz o Marcel lá da série, então é bem legal também. E eu acredito que a voz dele combina legal com o Goku, dando um timbre mais suave também, que é bem legal, bem interessante, que o Fernando Lopes poderia imprimir na voz do Goku. Passando para a nossa segunda personagem, nosso segundo personagem aqui, no caso seria a Tite, que é dublada pela Raquel Marinho, e lá em São Paulo, obviamente. E no Rio, quem escolheria para ser a voz dela é a Márcia Morelli. Para quem não sabe quem é Márcia Morelli é responsável por dar voz a Lupita Nyong'o, dentre tantas outras personagens que ela faz, né? Dubla a Lupita Nyong'o em várias séries, né? Filmes que ela faz, ou qualquer coisa. Então, ela é, digamos, a voz oficial da Lupita Nyong'o aqui no Brasil. Também da Melissa McCarthy, também ela é a voz responsável por dublar ela há muitos e muitos anos. E ela fez também uma personagem chamada Trufa no desenho Chowder do Cartoon Network. Então, e essa voz estridente dela, a voz aguda, que a Trufa é meio doida também, assim como a Titi é em alguns momentos meio paranoica, eu acho que combina legal essa voz da Márcia Morelli com a voz da Titi, da Raquel Marinho também. Eu acho bem legal para a gente poder traçar esse paralelo, né? Um outro personagem da família do Goku é o Goten, que é dublado pela Fátima Noia em São Paulo. E no Rio, eu acho que uma voz bem legal para ele seria o do Enzo Dunneman. Para quem não sabe, Enzo Dunneman é um jovem dublador, né? Ele fez o irmão do Billy, do It a Coisa. Não sei se vocês estão lembrados do desenho, do filme, né? Do It a Coisa, na primeira cena lá, as primeiras cenas onde ele morre, né? O braço comido pelo palhaço, né? E também ele fez o Liv Grayson da Casa da Raven, o Salsicha Rogers, criança do novo filme do Scooby, que foi lançado de animação. Enfim, eu acho que a voz dele tem uma certa combinação com o personagem que é o Goten. Passando para o Gohan, que o Gohan é dublado também, muito boa a dublagem dele pelo Wagner Fagundes, em São Paulo. E se fosse pro Rio, eu escolheria a voz do Wagner Fowler, se é que eu tô falando o nome dele certo. O Wagner é um dublador que foi responsável pela dublagem do Kevin no Riverdale também, e do 14 na série 11. E eu acho que a voz dele com a voz do Wagner e a voz do Gohan combinam muito bem. Então eu acho que o Wagner dublando o Gohan seria uma coisa bem legal, bem bacana também, pra gente poder comparar se Gohan fosse dublado no Rio, o Dragon Ball fosse dublado no Rio, né?
E agora saindo da família do Goku, indo para a família do Vegeta, com o próprio Vegeta, que é dublado também brilhantemente pelo Alfredo Rolo. E se fosse dublado no Rio de Janeiro, eu escolheria a voz do Márcio Donde. O Márcio Donde, para quem não sabe, é um ator, locutor, também dublador de ampla conhecimento aí, e que ele fez grandes personagens também, né? Como, por exemplo, o Steve Albano em 007 Cassino Royale. Ele fez o Ultron do Vingadores, né? A Era de Ultron, dentre tantos outros personagens. Então, eu acho que a voz dele com a voz do Vegeta, imprimindo aquela voz mais padrão dele um pouco mais abaixo, eu acho que seria uma voz bacana para o Vegeta, galera. Passando para a esposa do Vegeta, vamos falar da Bulma, que é dublada em São Paulo pela Tânia Gaidardi, se é que estou falando também o nome dela certo. E no Rio de Janeiro, se fosse dublado no Rio, eu escolheria a Mônica Rossi. Para quem não sabe quem é Mônica Rossi, eu acho bem difícil. Quem não conheça, ela é responsável por dublar a Priscila da TV Colosso. Não sei se vocês lembram, eu não era nascido na época, mas ela é responsável por dar a voz à Priscila da TV Colosso, né? Além também da Diana, da Caverna do Dragão, em Grey's Anatomy também, que ela faz. Ela dubla também Demi Moore, Cameron Diaz, Michelle Pfeiffer, dentre tantos outros. Então ela tem uma carreira consolidada na dublagem, tem muito tempo de dublagem, a Mônica Rossi. E o Trunks criança, que foi dublado na saga clássica, na saga lá na época da Alamo, pelo Diego Marques, e nessa nova versão foi dublada pela Marina Santana, e no dub, né, porque eu acredito que até o Wendel fala no vídeo dele, que o Diego Marques ele não chegaria, acho que é essa voz, a voz do Trunks, né. E se fosse pro Rio, eu escolheria o Rafael Mesadri. Rafael Mesadri, para quem não sabe, ele dublou o Sophocles em Pokémon Sun e Moon, né, nova edição de Pokémon. Também já foi responsável pelo Peter Quill criança no filme dos Guardiões da Galáxia. Ele foi o Schroeder, será que fala esse nome certo? Do Snoopy, né? Do filme do Snoopy, lançado em 2015. Então, acho que uma voz dele, do Rafael, combina bacana com o Trunks, na minha opinião. E do Trunks adulto, lá em São Paulo, é dublado pelo Marcelo Campos. E aqui no Rio, para quem escolheria a voz, seria do Manolo Rey. Manolo Rey, para quem não conhece, acho que é difícil de conhecer, dublou o Peter Parker na trilogia do Sam Raimi. Tem tantos outros personagens nas quais ele é bem conhecido. Ele ficou mais notoriamente conhecido pela voz do Peter Parker lá na trilogia do Sam Raimi, para quem não sabe, né? Ele também é amplo diretor de dublagem na Delarte, dentre tantos outros estúdios na quais ele é bem conhecido e bem famoso na dublagem. Agora passando para um outro personagem que é o Mr. Satan. O Mr. Satan é dublado em São Paulo pelo Guilherme Lopes. E no Rio de Janeiro, quem escolheria a voz dele seria o Júlio Chaves. Tudo bem que o Guilherme Lopes agora está dublando no Rio de Janeiro, mas para trocar, partindo do pressuposto de São Paulo e Rio, eu escolho o Júlio Chaves. Para quem não conhece o Júlio Chaves, é velho, bem conhecido na dublagem, um cara ótimo na profissão, dublou o Rowan Atkinson, o Tommy Lee Jones, ele também é responsável pela voz do Arqueiro Verde nos desenhos da Liga da Justiça, Mel Gibson, Andy Garcia, Jeff Bridges, dentre tantos outros personagens nos quais o Júlio Chaves é famoso e bastante conhecido. Agora passando para o Majin Buu, quem dubla ele em São Paulo é o Wellington Lima. E quem acho que combinaria uma voz interessante, por exemplo, uma voz caricata para o Majin Buu, seria o Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs, não precisa nem falar, né, a história do Guilherme Briggs. Ele dublou Buzz Lightyear, né, na filme do Toy Story, né, o Superman nas animações, nos filmes também. Então eu acredito que por conta dessa caracterização que Guilherme Briggs tem de modificar sua voz e colocar a voz um pouco mais caricata, por assim dizer, eu acho que combinaria bastante com o Majin Buu, que é um personagem também um pouco caricato, apesar de muitas das vezes ele ser sério, né? Às vezes, tanto o Majin Buu mais gordinho, tanto aquela versão maligna que ele tem.
E o Piccolo, galera, o Piccolo, ele é dublado, ele já foi dublado por duas pessoas, né, dois dubladores, o Leonardo Camilo e Luiz Antônio Lobuê, ele já foi dublado por esses dois personagens. No Rio de Janeiro, eu acredito que a voz dele seria muito parecida, bem parecida com a voz do Alexandre Moreno. Alexandre Moreno, para quem não sabe, dubla o Ben Stiller, dubla o Steve Carell, ou tantos outros personagens aí importantes e interessantes também que ele já... O Adam Sandler também, que ele faz tanto no Rio quanto no São Paulo, quando é chamado. Então, ele é um camarada, um dublador muito conhecido, muito famoso. E eu acho que o Alexandre Moreno também poderia imprimir uma voz ali mais parecida com o do Lobuê. E eu acho que ficaria bem legal também nessa dublagem, se for no Rio de Janeiro. Já o Frieza, que é dublado brilhantemente pelo Carlos Campanile em São Paulo, no Rio de Janeiro, me gerou dúvidas. Porém, eu acredito que a voz do Alfredo Martins seria a voz mais adequada para o Frieza. Para quem não sabe, o Alfredo Martins, ele é responsável pela segunda voz do Senhor Cabeça de Batata no Toy Story, né? No Toy Story 2, na verdade, que ele assume, né? Se não me engano, a partir do segundo filme que ele assume, né? Então ele já é um cara muito conhecido, muito legal também. Então eu acho que combinaria essa voz do Campanile com a voz do Alfredo Martins na voz do Frieza. Passando para o Cell, que agora, desculpe ter fugido o nome do dublador do Cell aqui, mas vou deixar aqui na descrição o dublador dele. E eu acho que a voz do Cell, ou a voz combinada, quem seria muito boa na dublagem do Cell, seria o Ricardo Schnetzer. Para quem não sabe quem é Ricardo Schnetzer, ele dublou durante muito tempo o Tom Cruise, ele dublou o Caverna do Dragão também, ele dublou aí por muito tempo vários personagens, o Mestre Macaco nos filmes do Kung Fu Panda, o Exterminador também nos Jovens Titãs. Então ele é um dublador muito bom, muito legal, e eu acredito que a voz dele seria muito legal no do Cell. Já o Kuririn, que é dublado lá em São Paulo pelo Fábio Lucindo, no Rio de Janeiro eu acredito que a voz dele seria do Gustavo Pereira. Para quem não conhece Gustavo Pereira, ele é responsável pela dublagem dos Feiticeiros de Waverly Place, que ele faz do irmão da Alex, que me esqueci agora o nome dele. Também ele foi a segunda voz de Johnny Test no desenho do mesmo nome. Então eu acho que a voz dele também combinaria bacana com a voz do Fábio Lucindo, a voz do Corinho também, né? Se eu fosse o diretor e tivesse que escolher a voz dele carioca, que eu pensei aqui, uma voz que combinaria bastante. O Yantia, galera, o Yantia eu acho que é dublado pelo Márcio Araújo em São Paulo. Eu acho que se fosse no Rio, eu acredito que a voz dele seria bem bacana, do Felipe Maia. Felipe Maia, para quem não conhece, é o dublador do Sam Winchester, do Supernatural, o Sobrenatural. Também é responsável pela voz do Ryan Reynolds, com tantos outros personagens também. E o Lanterna Verde também nas animações, em algumas animações, né, com o personagem que ele faz, né, dos games também ele faz, que já fez do Injustice. Então é bem bacana o Felipe Maia, e eu acredito que Felipe Maia ali na voz do Yantia seria bacana, galera. Agora passando para o número 17. O número 17 que é dublado muito bem pelo Figueira Júnior em São Paulo. E se fosse no Rio de Janeiro, eu acredito que a voz legal que combinaria seria do Rafael Rossato. Para quem não sabe, Rafael Rossato é a voz do Peter Quill nos filmes da Marvel, né, dos Guardiões da Galáxia. Então eu acho que a voz dele combinaria bastante com a voz do personagem do número 17. E a número 18, quem dubla lá em São Paulo é a Leonora Prado. No Rio de Janeiro, eu acredito que também uma voz parecida seria a da Miriam Fisher. Para quem não conhece a Miriam Fisher, ela é responsável por dublar muitos personagens como a Christina Applegate, a Drew Barrymore, a Angelina Jolie, dentre tantos outros personagens. Também dublou a Pandora nos Cavaleiros do Zodíaco, quando teve aquela dublagem mista, bem legal também, lá do Brasil. Então é bem legal ver também a Miriam Fisher, que eu acho que combina uma voz, tem uma voz que pode imprimir uma
coisa parecida com o que a Leonora Prado imprime na número 18, galera. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que faltou alguns personagens, galera, mas se eu deixasse para falar tudo nesse vídeo, eu acho que ele é muito longo, muito massivo. Eu acredito também que ficaria muito maçante só eu falando aqui e traria um cansaço para vocês poderem ouvir. Mas é isso, foi até aqui. Se vocês gostassem, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aqui que é muito importante. E se querem uma continuação, eu trago agora sobre Dragon Ball Super, trazendo os novos personagens e também um globo também, os personagens que eu deixei de falar, alguns deles do Dragon Ball Z. Beleza, galera? Então, deixe um like, comente, se inscreva no canal que é muito importante. Esse vídeo dá um pouquinho de trabalho, mas conto com o seu apoio nesse vídeo para que cada vez mais pessoas cheguem nesse vídeo e que chegue também no canal Nerd Sem Óculos. Compartilhe com os amigos e me siga nas redes sociais, galera. Instagram e Twitter aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários. Beleza, galera? Então tamo junto. Muito obrigado por todo o apoio que você tem dado do canal. Valeu e até o próximo vídeo aqui no Nerd Sem Óculos, galera. Eu fui. Tchau!